Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, louvor, bate-papo, entrevistas sobre diversos assuntos. Você confere 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaielb e agora também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. E a gente abre o cardápio de hoje falando sobre um tema bastante atual, Mindfulness. Você sabe o que é isso? Conheça a técnica que é utilizada em tratamentos de saúde mental e como relacionar ela com a meditação cristã. Da pessoa que tinha dificuldade para passar no teste de direção. Eu não fiz só um exercício de respiração ou sugeri essa questão da música. Eu indiquei algumas coisas que poderiam ajudar no dia, por já conhecê-lo e por saber das técnicas da psicologia. Ele foi aprovado, fiquei muito feliz. Olha! Fiquei muito feliz. Mas a questão realmente, assim, da mindfulness, quando a pessoa não tem, do mindfulness, quando a pessoa não tem uma prática religiosa, a gente vai usar as técnicas da psicologia e isso vai ajudar também, assim como a meditação cristã, que a pessoa tenha mais autocompaixão, que ela possa tolerar melhor os seus erros, não é se acomodar e passar a mão sobre os erros, nenhuma questão moral de a gente achar que a pessoa pode fazer tudo errado, está tudo bem. A gente sempre vai conduzir para que a pessoa fique melhor possível utilizando os seus recursos de assertividade. Na questão cristã, já aconteceu de utilizar mindfulness, meditação cristã, com um paciente que é cristão. E eu queria falar assim que, primeiro, o mindfulness tem uma parte da neuroplasticidade que a gente chama, que é essa modificação cerebral, que um artigo que eu estudei falou de Romanos. Olha. Romanos 12:2, que pela tradução que eu peguei, não se amoldem ou conformem-se com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então o Paulo está colocando uma ideia de que a nossa mente pode ser renovada. Então, os nossos sintomas difíceis, eles podem ser trabalhados. É nisso que Deus aposta, né? Na nossa transformação, nova criatura e tudo mais. Então, com esse paciente cristão, uma vez eu coloquei algumas palavras que para ele eram importantes naquele momento. Então, eu juntei dois, a gente fez uma pesquisa aqui, né, com o Cléo, que nos ajudou aqui no estúdio. Eu estava pensando que tinham 2 versículos, mas tem realmente. Então, eu disse para ele, enquanto ele inspirava bem profundamente, que ele pensasse, Deus é bom o tempo todo. E depois, quando ele expirasse, e sua misericórdia dura para sempre. E aí a ideia é que a pessoa repita de um jeito lento, pensando nesse versículo. Isso é mindfulness, né? Isso é meditação cristã. E tem diversas correntes dentro da meditação cristã. Por exemplo, a corrente naciana, ela procura que a pessoa conheça mais da história de Jesus, que conheça mais Jesus, para que eles possam amá-lo mais e se espelhar, né? Então, isso vem desde o Egito, da Síria, por milênios os cristãos têm se apropriado dessa grande estratégia, instrumento que é a meditação cristã. Acho que a gente precisava fazer mais. Deve se diferenciar uma coisa da outra, da técnica em si que é usada na psicologia e da meditação cristã. Podem haver aspectos semelhantes, né, nas duas práticas, mas não é a mesma coisa exatamente. Isso, sim, até nos estudos, como eu tinha falado antes, que relacionam meditação ou mindfulness, atenção plena, com oração e meditação cristã, os achados são muito semelhantes, para não dizer que são os mesmos, que é esse aumento da compaixão, baixa da ansiedade, sentimento de felicidade. Houve uma pesquisa com freiras nos Estados Unidos que, se vocês tiverem interesse, eu posso passar esses materiais todos para vocês, que eles fizeram, então,
perceberam e fizeram essa questão da neuroimagem, os exames de neuroimagem, e se percebeu as áreas de recompensa, de satisfação, de felicidade, isso tudo é aumentado em quem fazia a meditação essas irmãs. E se pretende isso com mindfulness também para todos, cristãos ou não. Essa foi a psicóloga luterana Angele Lopes Fritti, de Porto Alegre, falando aí sobre esse assunto no Revista CPT, que vai ao ar toda terça, quarta e sexta-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. E agora a professora Lorenisa Knack, da Costa, de Bauru, São Paulo, compartilha sua experiência como professora de escola bíblica dominical, falando aí sobre a arte de contar histórias. Eu me especializei muito porque eu trabalho com crianças com autistas, né? Com TEA. E elas são crianças que não prestam atenção, elas não olham, né? O professor conta a história de algum jeito e não olha. E eu falei, foi um grande desafio. Tanto que eu criei um projeto, hoje ele é reconhecido, ele é chamado A Mala Encantada. Então eu criei uma mala, onde eu levo objetos dentro dessa mala, e para que essa criança olhe, né? Então hoje de manhã, por exemplo, eu contei a história para uma criança que hoje ela participa e senta e fica sozinha esperando a contação de história, né? E ela tem TEA, e ela não é grau leve, é um grau assim, porque a gente tem, né, os graus de deficiência. Então assim, mais moderado para o severo, né? Então é uma coisa impressionante, e como isso mexe. Semana passada, na terça-feira, houve um evento numa escola e aí tinha os cantos, né? Então tinha o canto da pintura, tinha o canto da contação de história e outro lado tinha o canto de brincar, de jogos de montar. E aí eu montei todo o meu espaço onde eu ia contar história, eu estava vestida, né? E aí os pais todos vieram sentados. Então tinha pessoas, tinha crianças, então eu escolhi uma história que envolvesse todo mundo, né? Todo público, tanto criança pequena como adulto, como pessoas de idade. E aí contei a história toda, terminei, né? O público envolvido comigo em lugar aberto, então você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque qualquer passarinho que voa, qualquer pessoa que passa já chama atenção, você tem que puxar para você, né? E aí acabei contando a história, daí uma senhora chegou para mim e falou assim, olha, tem uma vovozinha que ela teve que olhar um negócio lá, chamaram ela, e ela não conseguiu ouvir o final da história. E ela tá desesperada querendo saber o que aconteceu com a criança. Você vai lá e conta para ela? Eu falei, eu vou. Então, era a vovó que queria saber o que tinha acontecido com a princesa, né? Não era a criança, né? E é interessante, assim, esse jeito de envolver as pessoas, né? Antes tu colocasse ali algumas características, algumas qualidades. Então eu te pergunto, assim, o contador de história é algo assim que a pessoa já tem nela, que tem o dom para aquilo e tem o jeito para aquilo, ou qualquer pessoa pode se tornar um contador de história? Existem, assim, algumas qualidades, algumas características que tu possa tá colocando pra gente? Eu vejo assim que qualquer pessoa pode se tornar, né, contador de história. Mas ele tem que olhar se ele gosta de pessoas, ele tem que gostar de pessoas. Se ele não gosta de estar no público ou conversar, ele não vai ser um bom contador, porque ele tem que gostar, porque ele vai mexer com o público. Ele tem que conhecer o comportamento humano, porque pelas histórias a gente mexe com as emoções. Pra você ter uma ideia, hoje eu contei a história da Branca de Neve. E nós temos crianças que elas têm dificuldade de se gostar, crianças de 4 anos. E aí eu passei o espelho e as crianças tinham que falar para elas que elas gostavam delas. E 2 crianças de 4 anos falou que não ia falar porque ela não gosta dela. E aí nós encerrei a contação de história e quando encerrou, a menininha começou a chorar muito. Chorava muito, muito, ela chorava muito. E aí eu fui perguntar, Júlia, por que você está chorando tanto, princesa? Você é tão linda. E ela falava assim, eu não sei explicar, mas tem um negócio aqui dentro de mim. Ela estava tendo dificuldade de dizer para ela mesma que ela gosta dela. E a história mexeu com ela, ela pôs para fora emocional. Então a gente tem que conhecer o comportamento humano. Se eu não soubesse sobre o comportamento humano, visse essa criança com outro olhar, e depois que ela chorou, pôs pra fora, né, eu falei, tudo bem, agora eu estou melhor, ela falou. Então, mexeu com as emoções dela. Então, as histórias, elas mudam a vida. A gente tem aqui o projeto, né, o social, e aí eu uso a contação de história aqui, e são histórias bíblicas. Né? Eu fico imaginando como Jesus contava as histórias.
como ele juntava multidões, devia ser muito bom, né? Eu falei que quando eu estiver lá no céu, eu vou pedir para ele contar todas as histórias que ele contava. Um exímio contador de histórias. Ele mexe com a imaginação. Então, assim, eu, na verdade, eu não uso... vou contar uma história e uso tudo pronto. A gente não traz pronto, a gente deixa a criança imaginar. Porque uma vez que ela imagina, você mexe com a inteligência dela, você mexe com o raciocínio, né? E aí ela mexe com a reflexão, aí ela começa a refletir, porque nós não podemos trazer isso tudo pronto. Você pode ver que as crianças assistem desenhos, é tudo pronto. Então nós não temos mais crianças que ouvem histórias, porque elas não conseguem imaginar, então vem tudo pronto, então eles querem tudo para hoje, né? Tudo para ontem, né? Então nós temos uma geração muito complicada de crianças, né? Exigindo algumas coisas. E uma vez quando a criança ouve a história, hoje, por exemplo, eu só usei um baú, e no baú eu tinha um potinho, eu tinha um espelho e eu tinha uma maçã, só. Eu não tive mais nada. Agora, de 4 anos, as crianças prestaram atenção. Eu já fui contar história num público que tinha mais de 500 adolescentes, de 13 a 15 anos, e eu não usei nada. Não tinha nada na minha mão, só o meu corpo. E então os contadores de história têm é muito importante, porque quando você faz, você instiga, você tem vontade de ler. E por isso que eu tinha muita vontade de ler, porque aquela moça que contou aquela história, a primeira vez quando eu era pequenininha, eu queria aprender a ler o livro Histórias Bíblicas para saber o que dizia lá dentro, se o que ela tinha contado. Então quando a gente conta história, abre a Bíblia e conta a história de uma coisa gostosa, a criança, quando a gente conta a história, ela não quer ler o livro. Eles pegam o livro, eles querem ver o livro, eles querem ver de onde você tirou. E aí quando você conta a história de uma forma maravilhosa e coloca ela para refletir, e ainda ação de Deus age, e com a Bíblia, ela vai querer ler na Bíblia. Tinha vezes que eu contava história, porque às vezes eu conto assim, né? Conto história e corta ela na metade. Não termino ela de contar. Pro próximo capítulo, não tem o próximo capítulo? Aí dá aquela ênfase, vou terminar de contar e falar assim... Sábado que vem eu termino de contar, daí as crianças fazem, mas em qual livro que está escrito isso na Bíblia? Aí eu não falo, porque senão elas vão ler, mas elas vão folhear, elas vão procurar, entendeu? Então o livro, a Bíblia, fica uma coisa agradável, é um livro que tem, eu falo que é a boca de Deus, que tem muitas histórias, e é uma biblioteca maravilhosa, cheia de coisas encantadoras. Né? E que são histórias reais e que falam da nossa vida, e de um lugar maravilhoso que a gente vai morar, que é o céu. E lá não tem Jesus contando história para nós. Quer coisa melhor? O Revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã e é apresentado por mim, por Cíntia Sperbi e Magali Schmidt. E a mensagem de hoje é com o pastor Geraldo Schiller, apresentador do programa IELB em Ação, que vai ao ar toda quinta-feira às 2h da tarde em radiocpt.com.br. Ele traz uma reflexão muito legal falando sobre fé e ação. E o texto escolhido para o programa de hoje é Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago 2, 14 a 26. Vou fazer a leitura na nova tradução, na linguagem de hoje, onde lemos assim. Fé e ação. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisarem para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim, aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus
e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Essas são as palavras da Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. E nós queremos deixar para você agora uma mensagem que eu estou extraindo aqui do devocionário 5 Minutos com Jesus, de 2013, do dia 30 de agosto. E ela foi escrita pelo nosso querido pastor emérito, pastor Urbano Lehrer, fundamentada em Tiago, capítulo 2, versículo 26, onde lemos: portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. O tema da mensagem do pastor Urbano é sinais de vida. Quando acontece um acidente, procuramos ver se a vítima ainda apresenta sinais de vida. Analisamos a respiração, o pulso e os batimentos cardíacos. A presença ou não desses sinais faz toda a diferença para saber se a pessoa está viva ou morta. O apóstolo Tiago também aponta para a busca de sinais de vida. Mas o apóstolo Tiago está falando da presença dos sinais de vida espiritual. É muito importante ter consciência da presença desses sinais. Isso faz uma grande diferença. Aqueles em quem os sinais de vida espiritual estão presentes mostram que creem em Cristo e, consequentemente, os seus pecados foram perdoados e são herdeiros da vida eterna. Aqueles em quem esses sinais estão ausentes estão espiritualmente mortos, ainda vivem sob o poder do pecado e sofrerão a condenação eterna. A presença dos sinais de vida espiritual fará com que não apenas digamos aos irmãos necessitados: Deus os abençoe, vista agasalhos e coma bem. Pelo contrário, faremos todo o possível para agasalhá-los e para que tenham com que se alimentar. É a fé agindo por amor. São as chamadas boas ações ou as boas obras. As boas ações, elas não salvam. As boas ações não geram perdão dos pecados. As boas ações não nos tornam filhos de Deus. O que nos assegura a vida eterna, o que nos garante o perdão de todos os pecados e o que nos torna filhos amados de Deus é a fé em Jesus Cristo. As boas ações são sinais que indicam que estamos vivos espiritualmente, ou seja, que temos a fé em Jesus Cristo. E o apóstolo Tiago tem razão ao afirmar no seu livro, capítulo 2, versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Que a sua oração, querido amigo, sempre seja: amado Pai Celestial, graças te dou por me concederes o dom da fé e por ser portador dos sinais da nova vida em Cristo. Que eu possa realizar muitas boas ações para a tua glória e para o bem do meu próximo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também é convidado a assistir os nossos vídeos no facebook.com/radiodaial e no youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!